Eu espero. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu tenho duas traduções aqui. Uma diz assim: o alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Aí tem aqui a outra versão. Ora, o intuito da presente admoestação, né, orientação, visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia, ou seja, fé sincera. Amém. Consciência boa, coração puro, fé sincera. Guardem esses termos aí. Hoje é um domingo muito especial. 31 de outubro, né? Hoje, 31 de outubro. Não é Halloween, não é. Coincidentemente, é uma data que fala de algo espiritual, mas fala de luz. As trevas querem concorrer com Halloween, mas é data de luz. 504 anos da Reforma Protestante. Lembra que o apóstolo René até falou ontem que hoje seria esse aniversário. 504 anos da Reforma Protestante. O que isso significa? Nós precisamos... Gabriel vai olhar para mim. Gabriel, firmeza, Gabriel. Você é jovem. Você é um dos mais fortes aqui. Martinho Lutero, esse homem, grave esse nome para quando perguntarem a você por que você não comemora o Halloween, você comemora a Reforma, você guarda esse nome que é um nome importante, é útil você saber. Martinho Lutero, um alemão, ele estava estudando para ser advogado, faculdade de Direito, mas ele abriu mão para estudar teologia moral. Teologia moral. Era isso que Martinho Lutero estava estudando. E aí, muito envolvido com a igreja. Gente, igreja católica não é aqui nenhuma ofensa à igreja católica. Não é o que tem nos livros de história, tá? É o que os historiadores registraram, é o que está escrito. Ok? Não é ofensa, é uma informação. A igreja católica, ela tinha um domínio absurdo, extraordinário. Em toda a Idade Média, Idade Moderna, a igreja católica era realmente muito poderosa. E Martinho Lutero, muito envolvido, ele percebeu algumas coisas que ele rejeitou veementemente. Uma dessas coisas era a simonia. Não era a simonia do balão mágico. Quem é da época do balão mágico, levanta a mão, denuncia a sua idade. Não era a simonia, era a simonia, que era a venda de objetos, artefatos sagrados, supostamente sagrados. Ah, esse aqui pertenceu a Jesus, isso aqui era da época de Jesus. Gabriel? Esse objeto aqui, ele é consagrado, ele tem poder, aí você compra e você vai ser abençoado. Eles vendiam, isso era a simonia. Outra coisa que ele se escandalizou, Martinho Lutero, foi a venda das indulgências. Isso aí eu estudei em sala de aula. Quem estudou isso em sala de aula? Eu estudei isso em sala de aula. A venda das indulgências. Todo mundo é pecador, a gente peca constantemente. Aí as pessoas pecavam, iam lá para a igreja e pagavam. E aquele pecado ali era esquecido. E aí elas iam comprando um pedacinho do céu. Isso era para Martinho Lutero algo muito chocante, era algo terrível. E outra coisa que incomodava Martinho Lutero era a Bíblia comercializada em latim. Circulava ali por todas as partes a Bíblia em latim, mas só quem sabia latim era o Papa, eram os clérigos ali da Igreja Católica. Eles é que tinham domínio da língua. O povo não sabia o que estava escrito. Então, qualquer coisa que eu dissesse, estava valendo. Está escrito assim, assim, assim. Você tem que me pagar, você tem que vir aqui à igreja, traz a sua oferta para absorver aí o seu pecado, a sua culpa. E assim você vai conquistando um lugar no céu. Você compra esse artefato. Enfim, a igreja ia direcionando o mundo inteiro, mas o povo, na realidade, não sabia o que estava escrito, porque era tudo em latim.
Eu já estudei latim em letras, fiz latim 1 e latim 2. Me arrependo até hoje de ter jogado meus cadernos fora. Porque eu já sabia colocar do português para o latim, do latim para o português. Estava aprendendo já as declinações. Não achei nem difícil. Mas aí eu coloquei meus cadernos fora, sabe? Quando a gente acha que não está ocupando espaço, vai criar poeira, mofo, mas era para eu ter guardado aquilo ali. Latim 1, latim 2. Tinha outras pessoas que prosseguiam, que da letras português ia até o 4, mas letras inglês era só 1 e o 2. E aí, o que Martinho Lutero faz? Traduz a Bíblia para o alemão. Gente, isso foi uma revolução na história da humanidade. Isso foi impactante, isso foi um divisor de águas. Porque depois do alemão, não parou mais não. Está aí a Bíblia hoje circulando em tudo que é língua que a gente imagina. E são Bíblias e Bíblias. Não tem livro mais difundido, mais divulgado, mais vendido em todo este planeta do que a Bíblia. Não tem quem bata esse livro. É o número 1 de vendas e assim ele deixa os outros comendo poeira. Começou dali. Em 1517, gente, isso tudo era século XV, século XVI, aqui já é século XVI, né? 1515, ele colou na porta da igreja as 95 teses. Quem já ouviu falar das 95 teses? E essas 95 teses era justamente o protesto dele, os argumentos dele em oposição aos da igreja. Para você herdar o céu, para você herdar a salvação, você precisa se arrepender e não pagar por isso. E ele foi colocando aqui, olha, essa salvação é pela graça. Dizem que Martinho Lutero, ele temia o inferno. Depois que ele descobriu a graça, aí ele se libertou. E ele colocou as 95 teses na porta. Isso foi um alvoroço que vocês não calculam. Nessa época que mulheres morriam queimadas vivas. A Inquisição estava com toda a força aqui, perseguição brutal. E nessa época aqui ele fez isso, colou lá na porta. E isso foi publicado em várias outras igrejas. Foi um alvoroço. Minha gente, é o poder que tem a palavra. A gente não brinca. Olha, a gente pode até você brincar de ser crente, você que está em casa brincar de ser crente, mas treva não brinca de ser treva. E a palavra de Deus, ele vela pela sua palavra. Deus, ele honra a sua palavra, porque ele tem um nome dele a zelar. Então a palavra veio com força aí e se espalhou por toda essa terra até hoje. Tem Bíblia que chega. Como é aquele nome daquele projeto que o Nelber sempre fala? Portas abertas. Igreja perseguida, sofredora. Igreja perseguida. Esse pessoal leva Bíblia para lugar que é fechado, é proibido. Eles passam ali no contrabando, levam Bíblia para esses lugares aí que ninguém tem coragem de levar, eles levam. É um povo afoito, corajoso. Tira, Maria. Obrigada. E eles levam, porque a palavra tem dono, essa palavra tem dono. Essa palavra aqui é de um Deus poderoso. Jamais essa palavra ia ficar retida no latim para uns poucos entenderem. Jamais Deus ia permitir isso. Porque a história foi caminhando, tá, gente? A história foi caminhando, os escritos bíblicos foram sendo reunidos e chegou a esse ponto aqui, que só era comercializado em latim, mas Deus não permitiu. Aí, outras pessoas se levantaram junto com esse homem, Martinho Lutero. Já ouviu falar de Calvino? Calvino também estava lá na tropa, na turminha, que era a favor da difusão da palavra, que o povo entendesse, que o povo se libertasse. Aí uma moça chamada, eu acho que é Ruth Silveiras, depois eu vou corrigir se eu estiver errada. Ela lançou um livro chamado, Ruth Silveira, né? Reformadoras. Ela lançou um livro, você encontra, deve encontrar na Amazon. Ela lançou um livro chamado Reformadoras, mulheres no período da reforma, que se levantaram junto com esses homens para trazer libertação ao povo. Vou até citar o nome de uma delas aqui para vocês, está nesse livro da Ruth, recém-lançado, está quentinho, saiu do forno há pouco tempo. Gente, mulheres que produziram teologia, mulheres que influenciaram, esposa de Lutero, esposa de Calvino,
mulheres que foram mortas, decapitadas, rainhas, estavam tudo envolvidas. Mulheres inteligentes. O pessoal acha que crente é burrinho, que crente é tapado, que crente não sabe de nada. Aqui só tinha mulher. Se eu mostrar aqui o currículo lá delas para vocês, vão ficar de boca aberta. Aqui é só uma palhinha. O resto está no livro mesmo. As mulheres eram, assim, cheias de conhecimento e de consciência. Depois eu vou falar aqui do versículo que a gente leu, de boa consciência. A gente começa aqui com a Árgula. Olha, gente, que nome, hein? Árgula. Isso tudo século XVI, 1523 aqui, mais ou menos. Ela não era pobre, tá? Era uma mulher que tinha condição, era casada. Ela começou a ler a Bíblia. Porque essas mulheres sabiam várias línguas, tá? Elas sabiam várias línguas. Ela começou a ler a Bíblia e não quis mais parar. A palavra encantou Árgula. Ela não conseguia, ela foi assim... A palavra trouxe um encanto para a alma dela, ela não parava mais. E aí ela começou a escrever cartas. Essas cartas viravam panfletos e eram difundidas e lidas em vários pontos da cidade, em mercados. E ela lá, na cara dela tapa. Era um período difícil. Ela se levantou para defender um professor da universidade que foi expulso por defender e divulgar essas ideias reformistas. E ela foi lá defender, escreveu carta, mandou carta para a universidade, fez apelo para a universidade, se apegou, está escrito lá no livro da Ruth, que ela se apegou a Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Ela se apegou a esse versículo. Não é dinheiro, é arrependimento, é confissão pública. E ela começou a difundir essas verdades. Isso aqui é a Árgula. Depois você vem ver a vida da Marie. A Marie, francesa. Ela vivia num convento. E ela viu várias coisas lá dentro, o livro detalha melhor. Ela viu várias coisas lá dentro que não agradavam. E aí o que foi que ela fez? Essa aqui, a Marie, ela é mais da turma do Calvino. O pessoal lá, a Árgula, mais do Lutero. A Marie estava mais perto do Calvino, geograficamente. E aí ela saiu do convento. A Marie. E ex-freira. Casou com quem? Com ex-padre. Não é afronta de jeito nenhum. Você que está assistindo é católico, não é afronta à sua igreja. Não é. É história. O ex-padre encontrou a ex-freira e eles comungavam ali da mesma fé e casaram. E ela buscava entender as escrituras. Ela foi mais uma aqui que foi fisgada pela palavra. Ela ajudava o marido com traduções de textos em hebraico. Ela sabia hebraico. Não tinha nenhuma burrinha aqui. Só tinha mulher realmente empoderada, tá? De muito conhecimento. Conheciam muitas coisas, muitas línguas, literatura. Essa próxima aqui você vai pasmar. Olívia Marata. Essa aqui era considerada a mais erudita da região. Ela sabia italiano, grego, latim, tinha proximidade, familiaridade com a literatura clássica. Uma leitora, a mulher sabia muito. E ela casou com um médico, o Andrés. Os dois também comungavam ali da mesma fé. E começaram a trabalhar para a expansão do reino de Deus. Gente, era o que a gente acabou de ler. Foi o que a gente acabou de ler. 1 Timóteo 1,5. O alvo dessa orientação, isso Paulo dizendo para Timóteo, é o amor. Estou te orientando aqui, porque o alvo, o objetivo é o amor que procede de um coração puro, de boa consciência e fé sincera. Esse pessoal aqui tinha boa consciência e uma fé sincera. O congresso de ontem foi maravilhoso, mas eles não tinham isso. Não tinham luzes, não havia luzes, música, aquele cenário todo que ontem nós tivemos, eles não tinham, era só palavra. O formato da igreja era outro, né? Os cânticos gregorianos, aquela coisa bem diferente. Um distanciamento enorme desse Deus verdadeiro do povo, porque não havia ponte, né? Não havia os pontífices. Era um outro contexto. E esse pessoal aqui era,
boa consciência e a fé sincera. Era isso que conduzia essas pessoas a se levantarem. E graças a eles, esses homens, essas mulheres, nós estamos com a nossa Bíblia aqui. Em língua portuguesa. Tem várias traduções, inclusive. Eu vou fazer alguns estudos para pregar aqui. Eu vejo várias traduções e eu fico encantada com o esforço dos tradutores estudiosos da Bíblia para tentar acessar a mente de Deus. O que Deus quis dizer aqui? Como é que foi essa tradução aqui? Eles vão, tem várias, tem a ARA, tem a AR21, tem o King James. E são inúmeras traduções. Inúmeras traduções. As pessoas, os estudiosos, tá? O pastor Fábio tem a King James. Os estudiosos tentando esmiuçar, se debruçar sobre o pensamento de Deus, o que o Senhor quis dizer aqui, e vão deixando cada vez mais detalhado para nós. Não é só a Bíblia em português, é a Bíblia em português e várias traduções. Graças a essas pessoas que se levantaram com coragem para defender uma libertação. Olha, isso aqui é como a parábola do tesouro escondido. O homem descobriu que naquele terreno tinha um tesouro. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha para comprar o terreno, porque ele sabia que lá tinha um tesouro escondido. Era muito valioso. Ele vendeu tudo que ele tinha por causa daquele terreno, por causa daquele tesouro. E assim essas pessoas fizeram. Pessoas abastadas, pessoas com conhecimento, pessoas que estavam numa posição confortável diante da igreja, eram pessoas, né, que tinham um status social, mas elas não quiseram saber disso, não. Elas largaram tudo para o tesouro escondido. Largaram tudo, porque viram a importância libertadora da palavra. Gente, era só a palavra. Eles mesmos iam descobrindo, não tinha ninguém para ensinar, não. Viu? Eu sei que está todo mundo cansado aqui, foi puxado, mas prestem muita atenção nessa palavra, muita atenção. Aqui é libertador, era a palavra. Ontem que a gente teve foi um banquete, foi o nosso sábado, o descanso, o 7º dia, a gente estava ali para descansar. Calorzão estava grande, a correria estava grande, mas na alma, no coração, a gente estava ali descansando. Tinha um louvor belíssimo, dançarinas, luzes, tinha tudo, glória a Deus. Mas aqui era só a palavra e não tinha ninguém para ensinar, eles iam descobrindo sozinhos. E era libertador. E olha como reverberou e chegou até nós. Chegou até nós essa libertação. E eu quero fazer esse apelo hoje a cada um dos que estão aqui. Para que vocês se apeguem a essa palavra, porque tem preço aqui de cruz, tem preço de sangue, tem preço de decapitação, tem preço de perseguição. Para essa palavra ter chegado até nós. Hoje tem perseguição? Tem perseguição. Você tem que ter cuidado com o que você fala, você tem que ter cuidado com o que você fala, senão é cancelado, é maior burburinho, é maior... Dependendo do termo que eu falar aqui, né, pastor? O pastor depois, quando editar, tem que tirar. Outros termos não tira, não. Tem que deixar, que é para a gente realmente marcar o território. Então eu faço um apelo aqui para que você seja devotado a essa palavra. Como Paulo escreveu aqui a Timóteo. Com coração puro, de boa consciência, de fé sincera, sem hipocrisia. É isso aqui que vai te levar a todos os lugares como o representante do reino de Deus. O coração puro, como é que você tem um coração puro? Depende do que você vê, depende do que você escuta, depende do que sai da tua boca, porque o que sai da tua boca denuncia o que está no teu coração. Vamos ter cuidado com que para onde nós estamos olhando, porque hoje o mundo, ele tem uma armadilha. E ela é uma armadilha perigosíssima. Naquela época, aqui século XV, XVI, não tinha o que nós temos hoje, né? O apóstolo até falou ontem de celular, eu já falei aqui de celular, já falei de internet, hoje tem TikTok, tem um monte de coisa. E aí, o que nós temos que fazer? É uma escolha diária. O que eu vou ler?
O que eu vou olhar? O que eu vou ouvir? Quando você vai ler, abra ali a televisão, né? Aí vem logo aquela notícia bombástica, assim, é um estupro, é um assassinato, é uma sachina. Chato. É isso. Aí você fala o quê? Então desliga a TV, se aquilo vai fazer mal à tua alma. Qual o filminho, qual a série que você está vendo, né? Um dia desse aí, uma representante do reino, a gente achava que era representante do reino, disse: terminei de ler da série, terminei de assistir a série Lúcifer. Mais alguma opção? Uma sugestão? Aí o pessoal entrou e disse: jejum e oração, minha filha, para você que é crente, está vendo Lúcifer. Vai orar mais, a sugestão é, vai orar. E aí foi bombardeada. Eu quero um coração puro. Aí eu vou assistir Lúcifer? Olha o nome, já está me expulsando já. Lúcifer, não dá. Coração puro vem disso, que você, olha, a palavra fala isso, não fala? Se os teus olhos forem bons, tua luz será boa. Se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. Então, muito cuidado, né, com o que a gente vai olhar, para onde a gente vai olhar. E aí a gente tem nosso computador, nosso tablet, nosso celular, tá bem fácil. Né, um TikTok aqui rapidinho para relaxar, pá, bota lá no TikTok, bota lá não sei aonde, bota lá no filme. Aí tá bem fácil. E aí você vai vendo, vai ouvindo. Aí umas coisas você não aceita, mas com o tempo vai aceitando, né? Porque de tanto você ouvir, você vai ficando comum. E eu vi um ex-bruxo falando que o diabo diz para ele que uma das armadilhas, das prisões desse século era o entretenimento. Eu não estou dizendo que a gente não tem que entreter. Tem horas que a gente está cansadão, né? Pilhado. Aí põe lá um filme, uma coisa para você, né, relaxar. Mas tem gente que fica, ó, na pandemia, assim que começou a pandemia, tem gente que estava assim, já vegetando em frente à televisão. Era uma série após outra. Encarcerado, nem sabia. Não era só série, não. Tinha um bocado de coisa. E a pessoa foi ficando naquele mundo ali, ela cai naquele abismo e nem sabe, a mente fica ali encarcerada, nem sabe. Aí perde a prática da oração, perde a prática da leitura da palavra, vai se distanciando, é difícil. É desse século, isso é coisa desse século. O diabo tem as formas dele, tem as armadilhas dele. Olha, ele não brinca. O diabo não brinca com a gente. Não brinca. Experiência própria. Eu vi o diabo já tentando me humilhar, me massacrar. Tira Maria. Porque ele tem ódio da gente. Já falei para vocês aqui, a apóstola, grande amiga minha, disse que viu o diabo sentado na mesa com as outras pessoas. E ele estava em forma humana. E o olhar dele era de tanto ódio por nós. Ele não brinca, não. Então, coração puro tem que ter essa prática, né? O que eu vou olhar, o que eu vou ouvir, o que eu vou dizer. Aquilo que eu digo já mostra o que tem dentro do meu coração. Já mostra o que está armazenado aqui. Então tem que ter muito cuidado com o que vai entrar na minha alma, né? Minha alma não é depósito de lixo. Então se eu posso escolher, né, um filme mais leve, mais bonito, eu escolho para relaxar. Agora, se eu sei que eu vi no trailer, que tem aquelas cenas ali, o Espírito Santo vai te dizer. O Espírito Santo não cala, não. O Espírito Santo é terrível, ele fica, ó, no seu ouvido. Então, você e Deus precisam ter essa comunhão. Nós e o Senhor precisamos ter essa comunhão para essa pureza. Você precisa saber filtrar. Você vai ter essa sensibilidade. Nós temos essa sensibilidade. O que é uma cena de amor e o que é uma cena de perversão. Você sabe filtrar. Então, aquele que eu falei lá na vez que eu preguei, a última vez que eu preguei, que o pastor entrou com a série dele de descanso, foram 3 domingos falando de descanso, não foi, pastor? Mas eu falei lá em Filipenses, está até aberto aqui, eu deixei até aberto aqui, vou te dizer para você de novo, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se um louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de todas as petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está aqui a delimitação. Está aqui a marcação. O que é que você tem que pensar? Como é que você tem que conduzir a sua vida? Eu gosto muito desse versículo aqui, Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Na King James, uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. O mundo diz que você tem que seguir o seu coração. Follow your heart. Seja feliz. Você está feliz? Então tá, ok. Mas a palavra vai na contramão. A palavra diz que é uma cidade aberta sem muralhas. Assim é um homem sem autocontrole. Uma cidade aberta sem muralha. O inimigo entra, sai, chuta, quebra, faz o que quiser. A cidade está sem proteção. E o que é essa cidade sem proteção? É o teu pensamento, homem de Deus, mulher de Deus. É o teu pensamento. Se há algum louvor, se há alguma virtude nisso, pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. É aqui, ó. Essa é a cidade. Se tiver sem muralhas, entra todo tipo de pensamento e entra rápido, viu? Aí a gente tem que cuidar para saber quem é que vai entrar aqui nessa cidade. Não deixa sem muralha, levanta as muralhas da oração. Tudo começa, gente, tudo começa no reino espiritual. Tudo começa lá, no reino espiritual, na oração, na leitura da palavra. Tudo começa lá, tudo parte de lá. O resto é reflexo. Aí você tem que construir uma muralha aqui, ó, de leitura da palavra, de oração, de domínio. Você tem que dominar os seus pensamentos. Você precisa dominar, pegar as rédeas do teu pensamento. Não deixa aqui o diabo dançar e fazer o que quer na tua cabeça. Dá comando para o teu cérebro. Vai tomando posse do que é teu. O cérebro humano é um presente. A nossa mente é um presente. Que presente maravilhoso é a nossa mente. E está quebrada. Muita gente está quebrada aí. A mente está toda deteriorada. Tem jovenzinho aí. Tem jovenzinho. Que está se acabando de ansiedade, de crise, de depressão. Está difícil para muita gente. Eu me solidarizo. Não julgo, não. Me solidarizo. Tem gente em psiquiatra, na terapia, no psicólogo. Não julgo, não. Viu a necessidade? Deus conduziu para isso, então vá cuidar da sua mente. Mas a proteção da mente está em Jesus, está aqui. A sua mente é guardada em Cristo Jesus. Ele guarda a tua mente. Ele pode todas as coisas. Ele tem esse poder. Por isso que eu falo tanto aqui no culto. Consagra a minha mente, capacete da salvação. Porque é precioso demais. O cérebro é muito importante. Os nossos pensamentos são a chave. E essas pessoas aqui, os reformistas, eles agiam, com o racional, com a boa consciência. Eles tinham plena consciência do que eles tinham descoberto. E não demoravam não, eles liam a palavra, eles se encantavam com as escrituras e partiam para a ação. Ontem no congresso eu me alegrei quando eu estava lá em cima, que eu virei e vi minha irmã. Ele chamou os líderes, né? Eu olhei e vi minha irmã. Mas você não era para estar, não. Você não era para estar, não. Você não era para estar, não. Todo mundo aqui vocês são muito talentosos. São inteligentes. Eu estou cercada, graças a Deus, de gente inteligente. Que a gente não pode dizer qualquer coisa. A gente tem que falar uma palavra, a palavra direitinho, da verdade, a palavra do Senhor, porque vocês são inteligentes. Olha para os reformistas. Eu quero hoje que você se inspire nessas pessoas. Abra a sua célula.
Fazia ontem como o apóstolo Robson, né, fez um revival da visão. Ganhar com saudades para enviar. Quem ganha alma, sábio é. Está escrito na palavra. Ganhador de alma é pessoa sábia. Mas sabe uma parte da visão que eu amo? Amo, sempre amei. Consolidação. Eu sempre amei essa parte da visão. Até hoje, em Fortaleza, aqui a Matusa para testemunhar. Tem pessoas que eram nossos discípulos, estão até hoje em Fortaleza. São pastores, tem um casal de pastor. Mas numa conversa com o pastor Fábio, o apóstolo Ruston disse para ele, seus frutos permanecem, seus frutos são bons, estão aqui todos, ó. Sabe por nome, o apóstolo Ruston conhece o rostinho de cada um que passou por nós, que ficaram lá quando nós viemos. Porque eu amo essa parte da visão, que é a consolidação. É acompanhar, é ter amizade, é ter relacionamento, é ficar perto, é ver o crescimento. Vocês já estão aqui numa fase, alguns já estão na fase do discipular já. Embora não tenham uma célula, vaza. Envia vaza, já estão já tem cabedal o conteúdo, né? Para ser enviados. Já tem. Eu não tenho. Eu estou nervosa. Não. Já tem. Eu quero que você se inspire. Deixa eu ver meu tempo aqui. Já estou terminando. Eu quero que você se inspire nessas pessoas que leram a palavra, entenderam a palavra e foram mudar o mundo. Vocês entendem a palavra? Mude pelo menos a sua rua, mude pelo menos a rua de onde é a sua célula, mude a vida de uma família. Já vai estar assim, já é um começo tão maravilhoso, que a partir de um vem outro, depois vem outro, a partir de uma célula vem outra, e vem outra, e vem outra. E eu quero que você se inspire nessas mulheres, quero que você se inspire nesses homens, Calvino, Lutero, as que eu citei aqui, as mulheres, tinha rainha precisava se envolver com isso, tinha rainha se envolvendo com isso. Não queria saber, não. Mulheres abastadas, que estavam ali com seus maridos, precisavam se envolver com isso, não, mas se envolviam. Às vezes era o casal junto, era um ajudando o outro a difundir esse reino poderoso que é o reino de Deus. E eu quero que vocês terminem 2021 com essa mente renovada, com essa mente diferente. Não, quantos congressos mais do apóstolo vai precisar para ele chamar lá na frente você ir como líder de célula? Não precisa. Vocês já foram a outros congressos dele. Ele é daquele jeito ali toda a vida. Ele é, para mim, impressionante. Ele é impressionante. As histórias que ele estava contando lá ali no restaurante, que a gente foi almoçar com ele na sexta-feira, né, à noite. Ele chegou na sexta, já queria ver jantar. Ele já queria ver todo mundo. Já queria conversar, já queria... E ali algumas histórias dele eu ouvindo, e essa história aí estou gostando, apóstolo. E ele, se você diz que está gostando da história dele, não precisa muito não. Aí ele vai embora contando. E ele é daquele jeito ali, imparável. Mas você não precisa que o apóstolo René esteja aqui toda semana para falar para ti. Porque você tem quem? A palavra. A palavra. Na época de Paulo, meu Deus. Teve um momento aqui que Paulo fala que todo mundo foi embora de uma determinada região, todo mundo abandonou Paulo. E o apóstolo Ruston até disse na aula dele, gente, se abandonaram Paulo. Se fizeram isso com Paulo, não vão fazer contigo, não vão fazer comigo. Mas a gente tem que ir assim mesmo, viu? A gente tem que ir assim mesmo, porque tem os que não abandonam. Tem os que ficam. E eles dão fruto, e é lindo demais de ver. É lindo demais. A igreja do Senhor, ela é poderosa. E a última aula do apóstolo Ruston que eu assisti, gente, é terrível. Nos últimos dias, muitos apostataram da fé, vão abandonar a fé. Gente, dentro da igreja, vai escandalizar a gente. Já está acontecendo, não está não? Ao lado de uma pessoa que é uma bênção, tem outra que você fica, não estou entendendo nada. O apóstolo Ruston até falou na aula. O discípulo foi para um casamento, discípulo de Efraim, foi para um casamento de outra igreja. E tinha lá cerveja, champanhe, todo mundo tomando, inclusive o pastor. Aí ele ficou assim, estranhou. E uma pessoa que nem era da igreja, lá dentro do casamento, dizia, não estou entendendo. Os mundanos não estão entendendo mais. Não estão entendendo. Como é que é crente mesmo? Porque nos últimos dias vão ser assim, tem uma lista terrível. Depois eu passo o versículo para vocês, uma lista terrível. São arrogantes, atrevidos, desobedientes a pai e a mãe. São cheios de si, são arrogantes, discordantes.
É uma lista terrível, são pessoas terríveis. Vem só para bagunçar o negócio, vem para bagunçar. Não olhe para essas aí. Não olhe para essas aí. Tem gente de referência para você olhar. Tem gente de referência, a começar por Cristo. A começar por Cristo Jesus. É a referência máxima aqui. O sarrafo é ele, ó. O limite aí é Cristo. Você sabe o que é o sarrafo? Nas Olimpíadas não tem aquela vara que botam pro atleta, né, pular por cima dela sem bater? Ali é o sarrafo. E o de Cristo é alto, viu? É bem alto, pra gente saltar sem pegar no sarrafo, não derrubar o sarrafo. Tem que treinar, ralar. Então, mais uma vez eu digo, ano que vem vamos todos ler a Bíblia juntos sem desistir. Porque isso aqui, se não tiver congresso, se não tiver luz, se não tiver fulano, se não vai me ajudar, essa palavra aqui é eterna. E quem se responsabiliza por ela é o próprio Deus. Então, quero te dizer, começa a vislumbrar 2022 como uma pessoa mais frutífera, como um líder. Começa a pensar diferente, por favor. Ganhe, consolide, discipule e envie. Se inspire em quem já fez muito mais, que deu até a própria vida, arriscou até o pescoço para a expansão do reino. Você nem vão te guilhotinar ali na esquina, nem vão. Então dá para fazer. Dá para fazer o reino crescer. Amém, igreja? Eu não quero tomar mais o tempo, porque a gente vai ter que apresentar também. O Azaf, ele está tão tranquilinho, vamos aproveitar, porque quando ele acordar e de repente ele se zangar, a gente vai perder a oportunidade. Mas vamos levantar e fazer uma oração, e a gente já chama aqui o Azaf, e a mamãe, a irmã, o papai. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nos converte, Senhor, a cada dia. Nos apresentamos a Ti, meu Deus, nessa súplica, Senhor. Nos converte, como diz a canção, nos resgata. Resgata nossa alma a cada dia, nos dá boa consciência. Nos dá uma fé sincera, uma fé sem hipocrisia, uma fé que sabe onde está indo, onde vai chegar. Nos dá um coração puro, Senhor. No nome de Jesus, igreja, eu peço que você ore. Eu peço que você não fique calado, não. Peça que o Senhor mande gente para você ganhar almas. Porque aquele que ganha almas, sábio é, inteligente é, ampliado é. Então, ore aí para você ganhar alma, para você consolidar, para você ter habilidade. Você pode sim. A sua oração tem que ser diferente. Você tem que dizer, Senhor, me dá habilidade para desenvolver meus dons. Me dá habilidade para fazer o teu reino. Me dá, Senhor, a coragem para desenvolver os meus talentos dentro do teu reino. Senhor Deus, no nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, Senhor, nos amplia, nos aumenta. Há tantas promessas para esse ministério, de famílias que virão, de alianças que começarão aqui, de alianças que serão restauradas aqui. Há tantas promessas do norte e do sul, de tantas partes da cidade. Senhor, cumpre as tuas promessas nesse ministério e nos faz grandes e nos faz formosos, puros, de boa consciência e de fé sincera. No nome de Jesus eu engrandeço o teu nome nessa manhã, Pai. E eu te agradeço por 504 anos de pessoas que se levantaram na força do Senhor, na força do teu Espírito. Essas pessoas se levantaram com coragem, essas pessoas entenderam a tua palavra. Eu clamo a ti, Senhor, tira a burrice das nossas vidas. Abre os nossos olhos para compreender a grandeza do teu reino, a beleza do teu reino. Senhor, essas pessoas liam a tua palavra e se encantavam, pois faz assim conosco também. Se está faltando paixão, se está faltando esse encantamento pela tua palavra, vem nos batizar nessa manhã. Pai, que leamos as tuas escrituras e fiquemos apaixonados, atônitos, encantados, enamorados pelas tuas escrituras. E esse seja o motor principal que nos move, Senhor, a compreensão da grandeza do reino eterno do Senhor. E batiza cada um aqui com coração puro, com fé sincera, com boa consciência. Batiza, Senhor, a mente do teu povo lá e santo, santo, santo é o Senhor. Peça, crente, peça isso ao Senhor, um coração puro, uma fé sincera, uma boa consciência,
para você ser filho de Deus e ser contente por isso, e ser feliz e ser pleno no nome de Jesus. Senhor, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Eu ouvi uma mulher de Deus dizendo assim: quando eu me converti, eu entendi, alguém muito santo habita dentro de mim. Alguém muito santo entrou dentro de mim. Que você tenha essa boa consciência de que o santo mora dentro de ti, que você precisa honrá-lo, a sua morada seja digna dele. Amém?